aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Vamos dar início agora à ministração com o presbítero Fabiano Roberto, com o tema A Última Hora. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz por estar aqui esta noite, podendo adentrar, a tua casa hoje de uma maneira diferente, do que estamos acostumados. Os nossos irmãos presbíteros aqui da igreja, assim como o nosso pastor, já tiveram essa experiência durante esses dias, E quero dizer aos irmãos que é diferente, porque nós sentimos muito a falta dos irmãos aqui conosco. É um privilégio nesta noite que Deus nos concede de podermos estar falando a respeito da sua palavra mais uma vez. Quero dizer aos irmãos que ao final deste culto, desta palavra, você que está aí assentado junto com a sua família, de repente algum vizinho, algum parente, eu quero dizer a você, desde já, que ao final deste culto, o nosso pastor estará orando pela tua vida. O nosso pastor estará fazendo um convite a você. E aí onde você está, mesmo não estando com o seu corpo presente aqui no templo, você poderá receber Jesus como Senhor da sua vida. Os irmãos acabaram de ver um vídeo, Quero agradecer a toda a técnica que teve todo esse trabalho, esse esforço, que Deus os abençoe. Mas os irmãos viram um vídeo agora, que ele retrata alguns fatos já acontecidos nos nossos tempos agora atuais, alguns até recentes. E os irmãos, assim como eu, olham para esses acontecimentos. E muitas das vezes nós começamos a olhar para a palavra de Deus e tentarmos entender até onde está se cumprindo uma profecia ou não. Será que é por um acaso? Será que já é o tempo? Então, baseado nesses conhecimentos, esta noite nós estaremos adentrando a casa dos irmãos para falarmos alguma coisa a respeito da escatologia, ou seja, para facilitar a palavra aos irmãos, nós estaremos falando a respeito das coisas futuras, coisas vindouras, aquilo que ainda não aconteceu, mas está na palavra de Deus já profetizado, já determinado que vai acontecer e ninguém consegue mudar o que está escrito na palavra do nosso Senhor Deus. Eu quero já de antemão lhe convidar aí na sua casa, onde você estiver, que você, se puder, se coloque de pé e abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, quando o pastor, já lá atrás, quando tivemos essa questão de o não funcionamento do templo devido a situações onde as autoridades da saúde têm achado melhor tomar essa iniciativa, e a Igreja do Senhor Jesus tem acompanhado as instruções, o pastor já nos antecedeu, dizendo que estaríamos falando a respeito das coisas vindouras. Então, nós vamos buscar em Deus uma palavra, e muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixe a tua Bíblia aberta, onde ela está, e durante a explanação da palavra, eu gostaria que você fosse acompanhando comigo, para que você possa entender a mensagem de Deus para esta noite. Foi colocado um tema, a última hora. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da última hora. Dentro desse texto que nós lemos, eu gostaria de fazer com que você entendesse algumas coisas, para depois entrarmos na questão da escatologia. Preste atenção, quando a Bíblia fala a respeito da vinha,
No livro de Isaías, capítulo 5, a Bíblia nos fala a respeito da vinha. Vinha, na palavra de Deus, ela tem um significado de reino espiritual. Vinha, na palavra de Deus, ela tem um significado do projeto de Deus para a humanidade. Pois bem, Isaías capítulo 5 fala da vinha. Agora, Mateus no capítulo 20, Jesus vem contar uma parábola. Jesus vem contar uma história para tentar mostrar aos seus discípulos qual era o significado de seu reino. E ele começa dizendo no versículo 1, sobre um pai de família que saiu de madrugada a procurar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. O interessante é que no versículo 1, ele fala que o pai de família saiu de madrugada. Não era comum o pai de família sair para procurar trabalhadores. Geralmente quem tinha uma vinha era uma pessoa que possuía alguma condição financeira. Portanto, ela possuía um mordomo. E esse mordomo, esse servo, era responsável de procurar trabalhadores e registrá-los e fazer o pagamento. Nós lemos no final do texto que o pai de família, no final, ele chama o mordomo para fazer o pagamento. Mas o início da obra começa com o pai de família. Observe o texto. No versículo 1 diz que o pai de família saiu de madrugada. Eu quero que você entenda, por favor, antes de entrarmos em algumas questões da escatologia, o que é sair de madrugada. Jesus estava dizendo, madrugada era por volta das 6 da manhã. Os judeus, eles tinham um horário que mudava de 3 em 3 horas. Das 6 às 9, um tempo. Das 9 ao meio-dia, outro tempo. Do meio-dia às 3 da tarde, outro tempo. E das 3 da tarde às 6, outro tempo. Formavam-se 4 tempos. Jesus está dizendo que o pai saiu de madrugada. Quando o pai sai de madrugada, por volta das 6 da tarde, isso tem um significado. Isso mostra que no plano da salvação, isso mostra que no projeto de Deus, ele já havia saído na madrugada a procurar trabalhadores. Quem são os trabalhadores da madrugada nesse texto que nós lemos? Os trabalhadores da madrugada têm a simbologia de ser os patriarcas e os profetas. Eu quero pedir ao irmão Maico, ele vai ler para nós o livro de Efésios. Abre a tua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 5. Vai ser dito nesse versículo aquilo que não foi revelado a esses homens. O irmão Maico, assim que estiver disposto, ele vai ler o texto para nós e você acompanhe na sua casa. Pode ler, irmão Maico. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele está dizendo que algumas coisas não foram reveladas antes, porém foram reveladas agora. Os patriarcas e os profetas são os trabalhadores chamados, são os trabalhadores convidados para o trabalho da vinha. No versículo 3, acompanhe comigo. Saindo a hora terceira. A hora terceira era por volta das 9 horas da manhã. Jesus está dizendo que o pai de família também saiu a hora terceira. E na hora terceira, por volta das 9 horas da manhã, ele também encontrou alguns trabalhadores que estavam ali ociosos, procurando trabalho, precisando de alguma coisa. O pai de família os convoca e os convida então a fazer parte da sua vinha. Quem são os trabalhadores da hora terceira? Significa a igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 15. Abre a tua Bíblia aí, irmão, você que está em casa. Atos capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ver um discurso de Pedro na igreja primitiva, que vai nos mostrar os trabalhadores da hora terceira. Estes homens não estão embriagados,
como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Ainda era 9 horas da manhã. Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, já havia recebido o Espírito Santo. E agora Pedro vai dar um discurso, Pedro vai dar uma mensagem, uma palavra, e Pedro está dizendo a eles, ainda é hora terceira. A hora terceira é a hora que o trabalhador da vinha chamou a igreja primitiva. Observe você, que Deus está envolvendo todos no plano da salvação. Não é intenção de Deus deixar ninguém de fora do plano da salvação. Você que está sentado aí e talvez ainda não faça parte desse plano, eu tenho uma palavra para você esta noite. Deus se importa com a tua alma e Ele está interessado em que você faça parte daquilo que Ele tem guardado, reservado, preparado para a sua igreja. No versículo 5, acompanhe. Saindo a hora sexta, o pai de família sai ainda a hora sexta. A hora sexta era por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia ele também encontra trabalhadores, e eles estão parados, sem nada para fazer, estão ociosos. O pai da família os convida a fazer parte da sua vinha, a trabalhar na sua vinha, e eles vão. Quem são os trabalhadores da vinha? No Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 6, e depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, vai nos mostrar quem são os trabalhadores que o pai de família convocou para a hora sexta. Tem aí, irmão Maico, o Evangelho de João 4 e 6, pode ler por favor? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quase a hora sexta. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que Jesus está convocando os trabalhadores da hora sexta. Ele está contando uma parábola, onde o pai de família convoca trabalhadores à hora sexta. A hora sexta, por volta de meio-dia, são os samaritanos. Os irmãos conhecem e sabem que os samaritanos eram um povo excluído. Somente os judeus eram o povo incluso. Os samaritanos lá atrás, eles foram excluídos do plano dos judeus, do plano da salvação, através de Jesus. Mas Jesus se preocupa com todos. E agora ele conta uma parábola, e ele vai atrás da mulher samaritana que está assentada por volta da hora sexta, meio-dia, na boca do poço de Jacó. Todos conhecem que Jesus tem um diálogo com ela, e a partir do diálogo, da pregação da palavra, do evangelho do reino, para aquela mulher, ela entende a mensagem, leva para a cidade, e o evangelho então entra na cidade de Samaria. Com isso, Jesus inclui, o pai de família inclui os samaritanos no plano da salvação. Mas Atos 1 e 8 é interessante, porque Jesus vai dizer que o evangelho seria pregado também em Samaria. Se você ainda não sabe, Samaria foi o segundo território alcançado pelo evangelho. Jesus disse: vocês vão na Judeia, em Jerusalém, que é território judeu, mas também em Samaria. Observe que o pai, ele envolve os trabalhadores da hora sexta, que tem o símbolo aqui dos samaritanos. No versículo 5, saindo a hora nona. A hora nona era às 3 horas da tarde. Eu vou correr um pouquinho para entrar nas outras questões. A hora nona era às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Atos capítulo 10, versículo 3. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, o pai de família está envolvendo mais uma classe na sua vinha. Pode ler, irmão Maico? Quase a hora nona do dia,
viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Isso. No Atos 10:3, Cornélio está tendo uma visão, e ele está vendo um anjo, e esse anjo está mandando ele procurar a Pedro. Quando ele vai, manda os servos à casa de Pedro, Pedro vai até a casa de Cornélio, que era gentio, e Pedro achava que os gentios não podiam fazer parte desse plano, mas o pai da vinha, o dono da vinha, ele vai e ele inclui os gentios no plano da salvação, a hora nona. Quando Cornélio tem a visão, era a hora nona. Assim os gentios ficaram inclusos, entenderam, conheceram a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, e todos que estavam ali presentes foram batizados no Espírito Santo. A partir daí, Atos 16:9, vai dizer da visão de Paulo, do mancebo que convida Paulo a passar a Macedônia. O que isso quer dizer? Quando o Evangelho, quando o pai de família chega e inclui os gentios na vinha, os gentios que não tinham direito de morar no céu, agora eles são incluídos na vinha desse pai de família. Com os gentios entraram eu e entrou você. Nós entramos nesse plano. A partir de Atos 16:9, Atos 10:3, a mensagem do Evangelho rompe o Oriente, ela rompe o Ocidente e chegou até os dias de hoje, onde nós estamos. Quando o mancebo convida Paulo a passar a Macedônia e ajudá-lo, Paulo então passa a Macedônia. A Macedônia fala do Ocidente. A mensagem do Evangelho chegou até nós por causa desses acontecimentos. Então, na hora nona, os gentios foram inclusos na vinha. Então, eu e você fomos inclusos nessa hora nona na vinha do Senhor Jesus. O versículo 6 fala da hora undécima, que é por volta das 5 horas da tarde. Por que hora undécima? Porque às 6 horas da tarde terminava o horário, já chegava a noite. E a hora undécima, observe isso, irmão, na última hora, o pai de família também sai. E pasme você, na última hora, ele encontra trabalhadores que estão na praça, ociosos, sem nada para fazer, não tem trabalho, não tem um dinheiro para pagar nem o alimento do seu dia, ficaram o dia todo sem trabalho. Mas o pai sai, a hora undécima, na última hora, e ele encontra trabalhadores. Ainda assim, ele encontrou trabalhadores ociosos, e ele disse: eu vou pagar o que é justo para vocês. Se vocês forem para a minha vinha, nem que seja nessa última hora, eu vou fazer um pagamento, eu vou dar o justo para vocês. A Bíblia diz que eles foram, aceitaram o convite e foram para a vinha. Na primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 18, João vai nos dizer: filhinhos, é já a última hora. Pode ler, irmão Maico. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A última hora. Na última hora, ele encontrou ainda trabalhadores ociosos para trabalharem na sua vinha. Observe agora que vai acontecer uma coisa muito interessante, e aqui eu faço um fechamento para entrarmos então nos sinais do fim dos tempos. Olha o que acontece nessa última hora. Na última hora, os trabalhadores vão para a vinha a trabalhar, porém, a noite está chegando. Às 17 horas, das 17 às 18 horas, chegaria a noite. O pai de família já sabia que a noite chegaria às 18 horas. Portanto, às 17, na última hora, ele ainda convoca trabalhadores para a sua vinha e diz a eles: se vocês aceitarem trabalhar na minha vinha, nem que seja 1 hora, eu vou fazer um pagamento, eu vou pagar o justo.
A Bíblia diz que eles aceitaram e foram para a vinha. Quando a noite chega, olha o que acontece. O pai de família, ele chama o seu mordomo. Observe, meu irmão, que no início do texto, ele não convocou o mordomo para chamar na madrugada, nem na hora terceira. Ele foi pessoalmente. Mas agora, para fazer o acerto de contas, para fazer o pagamento, ele chama o seu mordomo para pagar os trabalhadores. E ele diz ao seu mordomo, aproximando a noite, chamou o mordomo e disse assim: comece a pagar os trabalhadores. Só que ele faz uma coisa, ele disse assim: comece a pagá-los do último para o primeiro. Jesus está dando uma lição, ele está dizendo assim, ó, quem chegou por último vai receber primeiro, e os que chegaram primeiro vão receber por último. Jesus está dizendo que eles vão receber o mesmo valor que receberiam os primeiros. Isso causou um certo ciúme. O que isso quer dizer? Eu tenho uma palavra para você que está assentado aí no seu sofá, aí na sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nós estamos vivendo essa 17 até as 18 horas, a última hora. E na última hora, o pai de família, o Deus Todo-Poderoso, ainda está convocando trabalhadores para poderem morar no seu reino. Jesus está preocupado com a tua alma, Jesus está preocupado com a tua família. Olha os tempos em que estamos vivendo. Daqui a pouco nós vamos falar algumas coisas a respeito do fim dos tempos. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Por que você ainda está ocioso? Por que você ainda está aí parado, esperando que alguma coisa aconteça para você aceitar fazer parte desse povo que vai morar no céu? A noite está chegando. E o pai de família, ele já deu ordem ao seu servo para fazer o pagamento dos trabalhadores. Quem vai receber primeiro é quem chegou por último. Nós somos os trabalhadores que chegamos por último. Nós chegamos na última hora e vamos receber o pagamento primeiro. A outra mensagem que eu tenho para você é muito simples. Deus, ele paga igual. Deus, ele está interessado em fazer o pagamento a você do mesmo valor que ele fará para os patriarcas, do mesmo valor que ele fará para a igreja primitiva. Você tem o privilégio de receber igual, mesmo chegando na última hora. Chegando na última hora, eles receberam o pagamento. Deixa eu te dizer uma coisa, os sinais estão aí. A noite está chegando. É tempo de eu e você atentarmos para o cumprimento das profecias da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, João começa a descrever o que ele está vendo, a visão que João está tendo na ilha de Patmos. Ele começa a descrever da forma que ele conhecia. Por isso, o livro de Apocalipse tem muita simbologia. Por isso, o livro de Apocalipse, João está dizendo assim, ó, eu vi como tal coisa, eu vi acontecer como tal coisa, porque é o que ele entendia, é o que ele conhecia na sua época. Então, se nós estudarmos o livro de Apocalipse, ele é um livro de simbologias, e nós vamos conseguir entender ele de uma forma muito, mas muito clara. Talvez você está sentado aí, olhando para mim e dizendo assim, mas eu não leio o Apocalipse porque eu tenho medo. Quando eu começo a ler o livro de Apocalipse, eu sinto muito medo, porque ele conta muita coisa ruim. Pois é, o livro de Apocalipse, ele conta o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Falando do arrebatamento, eu quero falar com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu não vou ler o texto, porque o tempo não deixa, mas no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está dando aos seus discípulos algumas instruções a respeito do fim dos tempos. Nessas instruções, Jesus fala a eles que no final dos tempos
aconteceria muitas coisas. As coisas do final dos tempos. Olha para os nossos dias de hoje. Olha para o vídeo que foi passado. Algumas imagens, tragédias, fome, peste. Nós estamos vivendo um momento agora de peste. Nós estamos vivendo um momento agora de um vírus que tem alarmado o mundo e desesperado milhões e milhões de pessoas. Apenas um vírus que conseguiu destruir a economia mundial. E nós olhamos para esses acontecimentos, o crime que avança, a droga que invade as famílias, os lares, e destrói, destroça, mata, levando as vidas à sepultura. Jesus está dando uma lista de coisas aos seus discípulos que antecederiam a vinda do Filho do Homem. Observe que Mateus capítulo 24 está falando da vinda do Filho do Homem. Aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele pisará o Monte das Oliveiras. Não é o arrebatamento. Jesus está dando instruções do que antecederia. Eles fazem 3 perguntas: quando vai acontecer? Que sinais haverá? Quando vai ser o fim do mundo? Eles estão preocupados. E Jesus dá uma lista de coisas que antecederiam a sua segunda vinda. Nós vamos falar aqui que o arrebatamento da igreja, ele está antes da segunda vinda de Cristo. Então, se as coisas que estão acontecendo, se os sinais que estão na terra, na natureza, o mar está dando sinais, as tempestades que estão destruindo, assolando países, doença, fome, peste, guerra. Eu fiz uma lista de Mateus 24, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação, serão entregues para ser atormentados, serão mortos, serão odiados por causa do meu nome, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Porém, aqui é para a segunda vinda de Cristo. Mas o arrebatamento da igreja, ele está nesse intervalo entre a segunda vinda de Cristo e esses acontecimentos. E aí talvez você olhe para mim nesta noite e diga assim: mas muitas dessas coisas que você disse aí já estão acontecendo. Pois é, muitas delas já estão acontecendo. E a tendência é que elas piorem. E piorem, e piorem, porque quando elas piorarem mais, já estará entrando no período da grande tribulação. Mas vamos falar primeiro rapidinho, uma pinceladinha a respeito do arrebatamento da igreja. Irmão Maico, lê para nós João, capítulo 17 e versículo 24, e depois Filipenses, capítulo 3 e versículo 20. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, eu quero aqueles que me deste. Então, a intenção, o projeto de Jesus, é que você, eu, nós, a sua igreja, iremos morar com Ele na sua glória e conhecer aquilo que Ele tem reservado para nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20, se você puder na sua casa, acompanhe o texto para você entender. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento é para a igreja. Existe algumas linhas teológicas na questão do arrebatamento. Nós somos, o que eu estou ensinando você esta noite, é uma visão pré-tribulacionista, ou seja, nós acreditamos, nós cremos e temos referências na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10,
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, nós temos base para acreditar que nós não passaremos pelo período da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada, ou seja, ela será tirada da terra, ela será arrancada. Arrebatar é isso, é tirar com força, tirar com violência. Nós seremos arrancados desta terra a morar com o Senhor Jesus Cristo em uma cidade já preparada. Ele disse, Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Eu quero dar uma palavra para você esta noite, você que está preocupado, você que está perturbado. Nós tivemos um acontecimento em nossa cidade hoje, que muito entristeceu o meu coração, onde alguém, talvez com os seus sentimentos perturbados, os seus pensamentos perturbados, não dando lugar a coisas ruins, ao mundo das trevas, ao poder das trevas, tirou a sua própria vida e tirou a vida de sua esposa. Uma notícia que chega aos nossos corações e nós olhamos para as famílias e nós sentimos a tristeza, nós sentimos a dor dessa situação. Por que você está tão preocupado? Por que você está tão perturbado? Na quarta-feira, o presbítero Josivaldo trouxe aqui uma palavra a respeito de você não se estressar, de você não entrar no processo de depressão, de você cuidar da tua alma. E nesta noite, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus estava dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo que as moradas já existem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas estão lá para que você possa habitá-las. Essas moradas estão lá para que você possa fazer parte desta família, desta igreja, deste povo que vai morar no céu. Jesus vem. E Ele vem buscar um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Ele diz: eu vou para lá e vou preparar-vos um lugar. O lugar está preparado. Nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos vivendo os dias finais da igreja na face dessa terra. A trombeta vai soar. Eu dei as referências, você pode ler na sua casa, que a trombeta vai soar. E Jesus vai aparecer nas nuvens. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas antes de nós, olha a beleza, olha o poder da palavra de Deus, olha o poder do Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. É o Deus que João descreve em Apocalipse capítulo 1, ele está dizendo as coisas que devem acontecer. Se essas coisas devem acontecer, deixa eu te dar uma palavra aqui, pelo Espírito de Deus nesta noite, porque nós estamos em um número pequeno de pessoas aqui, mas o Espírito de Deus está entre nós. João está dizendo as coisas que devem acontecer. O que isso quer dizer? João está tendo uma visão e ele está dizendo assim, as coisas vão acontecer, ou seja, ninguém vai mudar o rumo delas, ninguém vai conseguir desviar o rumo delas. As coisas devem acontecer. Isso mostra que existe alguém que tem o domínio. Isso mostra que existe alguém que tem o poder. Isso mostra que existe alguém que tem o reino. Existe alguém que está controlando todas as coisas. Talvez você olhe para mim e diga assim, mas parece que está tudo descontrolado, parece que está tudo bagunçado, parece que não tem jeito para o vírus, parece que não tem jeito para o crime, parece que não tem jeito para as famílias. Eu tenho uma palavra para você: existe um Deus que está no controle e nada acontece sem a sua permissão. Você, meu irmão, que está sentado aí na sua casa,
Deus está no controle. As coisas não saíram do controle, embora pareça que estejam meio que bagunçadas e meio que fora dos seus lugares. Deus dá uma palavra para você esta noite: não se turbe o seu coração, fique tranquilo, descanse em paz, porque Deus está no controle. Deus vai entrar na tua casa, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar o rumo das coisas. E dizendo isso para você, saindo um pouco do texto, eu digo isso a você esta noite, tomado pelo Espírito de Deus. Eu entro dentro da tua casa, através dessa TV, através desse celular, através desse computador, onde você está ouvindo esta palavra, e digo para você que Deus está no controle da tua vida. As coisas não vão se perder, você vai romper essa dificuldade, você vai chegar do lado de lá, você vai passar esse Jordão, porque é promessa e Jesus vem, e quando Ele vier, você fará parte da igreja. Mesmo se você não estiver vivo, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo terão o privilégio de ressuscitar primeiro e subir para as alturas. Falando do arrebatamento e dos pré-tribulacionistas, que é aquilo que nós cremos, nós vamos direto para o tribunal de Cristo. Eu não vou ler as referências, porque o tempo não vai dar, mas você pode acompanhar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Nós iremos para o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, eu e você receberemos o pagamento, o nosso galardão, por tudo aquilo que nós executamos nesta terra, por tudo aquilo que trabalhamos no reino do Senhor Jesus. Então, trabalhe com amor, trabalhe com o teu coração, porque você terá uma recompensa. Também no céu, após o tribunal de Cristo, iremos para as bodas do Cordeiro. Só citando as bodas do Cordeiro, Cristo servirá nas bodas, terá ceia, terá louvor, os patriarcas estarão na mesa. Mateus capítulo 8, verso 1. Após o arrebatamento, para fechar esta palavra nesta noite e encerrar, porque o tempo já se vai. Enquanto a igreja foi arrebatada, está no tribunal e nas bodas do Cordeiro, aqui na terra começa o período da grande tribulação. Serão 7 anos, 3 anos e meio paz, 3 anos e meio nós teremos uma fúria nesta terra, nós teremos acontecimentos desta terra como jamais visto pelo homem. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não queira estar aqui após o arrebatamento da igreja. Creia você no arrebatamento ou não, ele vai acontecer. Não queira estar aqui quando as taças da ira de Deus forem derramadas. Não queira estar aqui quando os selos do Apocalipse forem abertos. Não queira estar aqui quando demônios forem soltos e saírem a perturbar os homens, a matar os homens. E diga-se de passagem, a Bíblia diz que a morte fugirá dos homens. Eles vão querer morrer, mas não conseguirão a morte, porque a morte vai fugir da sua presença. O anticristo reinará aqui nessa terra. O anticristo é um homem que será tomado, é um líder que será tomado pelo espírito de Satanás, e ele terá uma sabedoria muito grande, e ele conseguirá organizar as coisas desta terra. A igreja está com Cristo, mas a terra está passando por um processo de destruição, por um processo de tormento, e quem aceitar a marca da besta estará automaticamente condenado. Eu não tenho tempo de explanar para você todas as coisas do Apocalipse, mas eu posso te dizer que haverá um período de grande tribulação. Eu posso dizer para você que o anticristo surgirá quando a igreja for tirada desta terra. A trindade das trevas, anticristo,
Cristo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás também tem Satanás, Anticristo e o falso profeta. A trindade satânica que reinará esta terra e tomará conta de Jesus. Então concederá a Satanás o seu pagamento e ele será lançado no lago de fogo, onde já está o anticristo, o falso profeta, e o inferno também será lançado no lago de fogo. Eu não posso encerrar essa palavra sem te dizer uma coisa: acredite você ou não, as pessoas digam para você que é verdade ou não, o inferno existe. O inferno existe. E o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas o Deus Todo-Poderoso nos deixou uma regra para nós não irmos para o inferno. Não existe bonzinho, não existe bonzinha. Existe aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus. Eu faço um convite para você esta noite. Os sinais estão aí. O negócio não está bom. O negócio caminha